Fala aí pessoal, tá tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Igor Paiva. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo muito importante, muito fenomenal. Eu já estava com saudades de vocês. Espero também que vocês estejam com saudade minha. Eu sei que eu dei um sumidinha alguns dias para lá, mais ou menos umas 2 semanas para lá atrás, mas foi pelo menos motivos pessoais muito importantes mesmo. E logo em breve na minha página do Facebook, no meu perfil do Facebook, vocês vão entender porque eu sumi tanto e o que é que eu estava fazendo durante esse período. Vocês vão entender, mais ou menos daqui a alguns dias vocês vão compreender o que é que eu estava fazendo antes. Mas hoje nós vamos ser muito interessantes a conversa que nós vamos ter. Nós vamos ter a conversa sobre que princípio do Evangelho, capítulo 10, 3, que fala Jesus Cristo, nosso líder e salvador escolhido. Por que Jesus Cristo foi escolhido e como nosso salvador e líder? Como por exemplo, antes de tudo, eu gostaria imenso, se vocês gostaram desse vídeo, se acharam interessante, se puder compartilhar, dar um like, se inscrever no canal, ajuda bastante. Isso para que nós possamos compartilhar com o máximo de pessoas sobre o Evangelho e o máximo de atitudes nossas possam trazer mais ainda luz espiritual para todas aquelas pessoas que estão à nossa volta. Então, no nosso capítulo hoje, vamos falar sobre o capítulo 3, Salvador, nosso Salvador escolhido, Jesus Cristo. Mas primeiro vamos entender uma coisa. Como no capítulo anterior nós falamos da nossa família celestial, que nós vivíamos com Deus em uma grande família. O Senhor tinha preparado um plano perfeito para nós. Ele queria que nós progredíssemos ainda mais do que aquilo que nós tínhamos progredido até ali quando éramos apenas seres espirituais. O Senhor queria que nós conseguíssemos ter várias experiências, não só espirituais, mas também experiências físicas. Nós sabemos que Adão e Eva foram criados e assim por diante. Mas o Senhor tinha um plano que era nos enviar à Terra para que nós possuíssemos um corpo físico e passássemos por várias coisas que iriam acontecer. Mas o Senhor também sabia que nós iríamos errar muitas vezes, iríamos pecar muitas vezes. E era a partir daí que Ele iria nos dar o arrependimento, para que através do arrependimento e do batismo, receber o dom do Espírito Santo, nós pudéssemos realmente voltar novamente a viver com Ele. Mas antes de todo esse plano, antes de nós chegarmos aqui hoje, existiu algo chamado a batalha nos céus. Qualquer parte do mundo, qualquer pessoa que seja cristã ou não cristã, já deve ter entendido, já deve ter escutado alguma vez na vida sobre a batalha dos céus, quando Lúcifer, a estrela da manhã, ou como é mais conhecido comumente hoje em dia, Satanás, foi expulso dos céus. Então é mais ou menos assim. Vamos iniciar a nossa conversa. Quando nós vivíamos com Deus, e todos os homens eram seres espirituais, vivíamos com Ele e Ele nos apresentou o plano perfeito da criação do mundo, de todas as coisas que Ele iria fazer. E disse que nós iríamos vir à Terra, nós poderíamos escolher vir à Terra. E aqueles que viessem à Terra iriam ser testados e provados. E muitas vezes iríamos cometer muitos erros. Então o Senhor queria um Salvador para trazer todos aqueles seus filhos que se perdessem e que se arrependessem de volta para Ele. Houve um deles que levantou a mão. O nome desse foi o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo levantou a mão e falou: Eu vou, Pai, envia-me a mim, mas toda honra e glória seja para Ti. Eu nada ficarei, irei salvar eles, mas deixarei o arbítrio. Nós mesmo assim ainda teríamos o arbítrio. Nós não possuímos apenas o arbítrio aqui nesta terra, mas como fala lá em Doutrinas e Convênios, capítulo 29, versículo 36 e por diante, ele vai falar um pouco sobre isto. Ele fala que como seres espirituais, nós já pertencíamos, nós já possuímos o arbítrio. Então, desde o ser, como seres espirituais, nós já tínhamos a nossa habilidade de escolher o que é certo e o que é errado. O Senhor escutou a mensagem de Jesus Cristo, dizer que Ele iria vir ao mundo, se oferecia para pagar os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos, mas Ele não iria tirar o nosso livre-arbítrio. Outra pessoa também que se levantou a mão foi o nosso irmão, um ser espiritual chamado Lúcifer. Como assim, Satanás levantou a mão e disse: Eu vou, Pai, eu irei pagar, irei salvá-los e não farei com que nenhuma alma se perca. Exatamente nenhuma alma irá se perder, porque eu os irei forçar a obedecer os teus mandamentos. A partir daquele momento, Satanás deixou bem claro que o seu plano era acabar com o livre-arbítrio que nós possuímos. Nós não iríamos poder escolher entre fazer o bem e o mal. Ele iria instituir apenas uma regra, e quem não cumprisse essa regra seria eliminado, não poderia
Nós iríamos ser forçados pelo seu poder, porque ele falou, dá-me a tua honra e tua glória para que eu faça. Ele iria nos obrigar, através do medo, através de sermos livres para fazer o que quisermos, iria imputar algo que não iríamos muitas vezes aceitar. Iríamos ser forçados a fazer algo que era contra a vontade do Senhor. Porque o Senhor nos deu livre-arbítrio para nós escolhermos. Nós somos nossos próprios árbitros. Como falar em Tríades e Convênios, capítulo 29, versículo 39, ele vai falar exatamente isto, que nós somos nossos próprios árbitros. Quando Deus ouviu estas coisas, ele viu que o plano de Jesus Cristo não iria destruir o livre-arbítrio do homem. Mas Satanás, ele tinha um plano de destruir o livre-arbítrio do homem. Ele queria dominar o livre-arbítrio do homem. E é aí, quando Satanás fala isto, o Senhor vê que este plano era contra os propósitos eternos do livre-arbítrio. Era contra a ordenação celestial. Deus, o Pai, escolhe o plano de Jesus Cristo. Ao escolher o plano de Jesus Cristo, Satanás fica totalmente irado. Porque é como fosse uma criança. Satanás é como fosse uma criança ali. Quando se tira um doce numa criança, ela faz birra. Muitas vezes ela vai fazer birra, vai jogar as coisas no chão. Satanás agiu do mesmo modo. Ele não entendeu porque Deus tinha escolhido o plano de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Porque Ele próprio tinha prometido que Ele não iria fazer com que nenhuma alma se perdesse. E Jesus Cristo falou que iria deixar o livre-arbítrio para nós escolhermos o certo e o errado. Iríamos decidir para onde nós íamos. Satanás não aceitava este plano. Mas o Senhor entendeu que a parte mais essencial era o livre-arbítrio ser-nos concedido para toda a eternidade. Satanás estava infringindo uma lei, ele estava quebrando um mandamento, que era como fosse o livre-arbítrio para todos os seres. Mesmo assim, Satanás rebelou-se. Ele uniu-se com vários seres espirituais que existiam na pré-existência. Como, por exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 20, fala que o sangue de Jesus Cristo já tinha sido derramado muito antes da fundação do mundo, que é exatamente quando nós aprendemos, como estamos falando agora, quando o Senhor aceitou, descreveu para nós o plano que Jesus Cristo iria fazer. Satanás, ele convence muitas pessoas, ele convence milhares e milhares e centenas de milhares de seres espirituais, nossos irmãos, a juntar-se ao seu plano, dizendo, o meu plano é melhor, eu farei com que nenhum de vocês se perca, e muitos que não queriam que se perdesse, achavam esse plano melhor. Foi aí que se deu início a uma batalha nos céus. Mas foi que aconteceu essa batalha nos céus. Essa batalha nos céus, muitas pessoas podemos ver e retratar, vemos muitas vezes imagens de espadas e arcos e flechas e assim por diante. Mas na verdade, essa batalha aconteceu de um jeito um pouco diferente do que nós imaginávamos. Como por exemplo, quando vamos lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, nós podemos ler o seguinte: E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram sua vida até a morte. Fala que os seres espirituais, nós, quando vivemos no mundo pré-existencial, vencemos aquela batalha nos céus de herdeiros de Deus contra as hostes de Satanás pelo sangue do Cordeiro, que era o plano de salvação, e pela palavra do seu testemunho. A batalha que existiu nos céus não foi uma batalha de espadas, não foi uma batalha de paus, não foi uma batalha de fundas, não foi uma batalha de flechas, mas foi uma batalha de testemunhos. Era o nosso testemunho para sabermos que o plano do nosso Criador era essencial, era fundamental para que nós pudéssemos cumprir todos os seus propósitos. Contra o testemunho de Lúcifer e suas hostes, dizer que o plano de Deus era errado, que isto nunca iria dar certo. Então cada um de nós deu o seu próprio testemunho a dizer qual plano aceitava. Cada um de nós estava a defender a sua própria verdade. Uns defenderam a verdade de Lúcifer e outros defenderam a verdade de Deus e seu unigênito Jesus Cristo. Por final, todos nós sabemos, Satanás perdeu aquela batalha. O plano de salvação foi apresentado por mais pessoas e o testemunho foi muito maior das pessoas que estavam convencidas de que Satanás estava errado, que o plano de Deus era a melhor oportunidade que nós tínhamos de crescer e progredir, não só nesta vida, mas também após dela. Satanás foi expulso dos céus e ele foi jogado aqui, neste mundo,
neste mundo em que nós vivemos. Mas por que ele foi jogado aqui? O próprio Deus usou Satanás para fazer o oposto. Como fala em 2 Nefe, capítulo 2, versículo 27, é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Deus fez com que Satanás fosse a sua oposição. Ele iria sussurrar o mal e Deus iria sussurrar o bem. Mas nós iríamos ter o livre-arbítrio, a livre escolha de fazermos o que desejássemos, a quem nós iríamos ouvir, o que nós desejaríamos fazer. É desta maneira que houve aquela grande batalha. O Senhor e nós, que estamos aqui hoje na Terra, com um corpo físico, aceitamos o seu plano eterno, de saber que o seu plano de felicidade era a única maneira que nós poderíamos ter de voltar para morar com Ele novamente. Aqueles seres espirituais que seguiram Satanás são apenas espíritos e continuarão sendo espíritos. Eles nunca poderão ter um corpo físico, pois nunca aceitaram o plano de Deus. Nós sabemos também que, a partir da base do arrependimento, da fé e do arrependimento, do batismo do dom do Espírito Santo e perseverar até o fim, nós podemos voltar com o Senhor. Mas vamos ver até que ponto nós estamos firmes o suficiente. Será que nós estamos desenvolvendo o nosso testemunho do mesmo modo que nós tínhamos o nosso testemunho na pré-existência? Ou será que nós não temos testemunho? Ou nosso testemunho está fraquinho? A grande batalha nos céus, com a escolha de Jesus Cristo como nosso Salvador, Ele fazendo com que nós tenhamos ainda nosso livre-arbítrio, totalmente ao contrário do seu irmão, do nosso irmão, que era o próprio Satanás, que ele próprio queria destruir o arbítrio do homem. Nós escolhemos o plano do Salvador Jesus Cristo. E o Senhor veio muitos anos depois à Terra com um corpo físico para saber todas as nossas necessidades, nossas provações, nossos medos, nossas dores, todas essas coisas, para que Ele possa advogar junto ao Pai. E era exatamente isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante e tenham entendido um pouco sobre o plano de salvação que o Senhor tinha e a guerra nos céus. Nós devemos entender que a guerra nos céus não foi uma guerra de espadas e de varapaus, nada disso, mas sim foi uma guerra de testemunhos, em que o testemunho do sangue do Cordeiro de Deus, o nosso próprio Salvador Jesus Cristo, venceu a maledicência e todo aquele plano nefasto que Lúcifer tinha em destruir o nosso livre-arbítrio. Mas cabe a nós escolhermos que onde iremos chegar. Será que nossas atitudes estão nos levando para irmos ao reino celestial? Ou será que nossas atitudes estão nos levando a irmos para um reino contrário? E era isso que eu queria deixar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.